Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Não se chamava Antônio, não nasceu em Pádua, nem era italiano. Santo Antônio nasceu em Lisboa, em 1195. Chamava-se Fernando de Bulhões e, aos 25 anos, adotou o nome de Antônio quando se tornou franciscano. Foi agostiniano antes de ser franciscano. Aos 15 anos, ingressou nos cônegos regulares de Santo Agostinho. 2 anos depois, ingressou nos frades menores franciscanos. Poderia ser Marte. Decidiu ingressar nos frades menores para pregar aos sarracenos e estava disposto a morrer por amor a Cristo. Foi ao Marrocos, mas uma grave doença o obrigou a retornar. Era um grande pregador. Tinha uma voz clara e forte, aparência imponente, memória prodigiosa e um profundo conhecimento, o espírito de profecia e um extraordinário dom de milagres. Carrega o menino Jesus em seus braços devido a uma aparição. Foi testemunha de uma aparição do menino Jesus, a quem segurou em seus braços. Um de seus milagres permitiu que um homem recuperasse um pé amputado. Em Pádua, um jovem chamado Leonardo, em uma crise de raiva, chutou a própria mãe. Arrependido, confessou sua falta a Santo Antônio, que lhe disse: "O pé daquele que chuta sua própria mãe merece ser cortado." Leonardo correu para casa e cortou o pé. Ao saber disso, Santo Antônio tomou o membro amputado do jovem e milagrosamente o uniu ao corpo. É conhecido como o santo mais milagroso. Sua fama de realizar atos prodigiosos nunca diminuiu e ainda hoje é reconhecido como o maior taumaturgo de todos os tempos. É conhecido como o santo de todo mundo. Leão XII o chamou o santo de todo o mundo, porque por todas as partes é possível encontrar sua imagem e devoção. É padroeiro dos pobres, dos viajantes, dos pedreiros, dos padeiros, entre outros. Recorrem a ele para pedir um bom marido ou esposa. Por este motivo, algumas pessoas chegam a colocar sua imagem de cabeça para baixo, mas isso é uma superstição e uma prática não cristã. Sua canonização foi a mais rápida da história. O Papa Gregório IX o canonizou menos de um ano depois de sua morte, em Pentecostes, no dia 30 de maio de 1232. Terça-feira é considerado seu dia. Como Santo Antônio foi sepultado numa terça-feira, este dia da semana lhe é consagrado. O milagre da bilocação de Santo Antônio. Certo dia, Antônio estava em Itália numa missa pregando e ocorreu um crime bárbaro na cidade. O rapaz foi assassinado perto da casa de seu pai e os assassinos, por malvadez, levaram o corpo para o quintal da casa onde o pai de Antônio morava. E ali o enterraram sem que o proprietário do terreno se desse conta. Mais tarde, foi descoberto pela justiça o corpo daquele homem no quintal da casa. E este foi acusado pelo crime, seria condenado à forca. Diante dos gravíssimos indícios de que era culpado,
permaneceu 15 meses preso e, afinal, estava sendo julgado e seria com certeza condenado à morte. Naquele momento da condenação, Deus, porém, houve por bem avisar a Frei Antônio do perigo que ameaçava seu pai terreno. Tendo em vista que Antônio estava em outro país, na Itália, ocorre o milagre da bilocação. Num dado momento, Antônio estava pregando numa missa de domingo, se tornou imóvel no púlpito de onde estava fazendo sua pregação e apareceu diante do juiz na outra cidade onde seu pai estava sendo julgado. Antônio se apresentou ao tribunal e viu seu pai sentado no tribunal. Depois de beijar a mão de seu pai, em sinal de respeito, tomou a sua defesa. Os juízes ficaram impressionados com a aparição daquele inesperado advogado e com a segurança com que ele falava, mas não se convenceram da inocência do réu. Tantas eram as aparências de que o pai de Antônio era culpado. Faltando testemunhas de defesa, Santo Antônio apelou por um depoimento da pessoa assassinada. Os assistentes, surpresos com a estranha proposta, já dispunham a rir de Antônio. Mas Frei Antônio insistiu e os juízes, levados pela curiosidade, consentiram que ele chamasse o morto como testemunha da defesa. Todos do tribunal chegaram ao cemitério, à sepultura do falecido. O santo ordenou que o abrissem e pediu em alta voz ao defunto que se levantasse e saísse do túmulo. Isso já passado algum tempo. Nisso, o defunto se levantou do túmulo e Antônio disse: "Meu irmão, diga a todos que meu pai é inocente e que ele não é o responsável pela sua morte." O defunto confessou: Não foi ele que me matou", apontando para o pai de Antônio, e citou o nome dos verdadeiros assassinos. Em seguida, novamente se deitou na sepultura e o santo, depois de se despedir do pai, desapareceu. Ficaram os juízes e assistentes assombrados com um milagre portentoso que acabavam de presenciar, e o nobre Martim de Bulhões, graças ao seu santo filho, salvou a vida, foi inocentado e posto em liberdade. Antônio, assim, nos ensina que todo ser humano tem como preciosidade, como tesouro, a vida. E se nos tiramos a vida do pobre, o que resta a ele? Sua vida deve ser preservada. E da vida de Antônio, recebemos uma grande herança. Quando você entrega a sua vida a Deus, quando faz essa renúncia de si, para que o outro possa viver e conhecer a Deus, você deixa uma herança que não há dinheiro que pague na vida. E é essa vida que Santo Antônio nos ensinou e nos deixou. A origem dos pães dos pobres de Santo Antônio. A ligação do santo com o pão vem de uma história atribuída a ele, em que, um dia, vendo tanta gente sem ter o que comer, pegou todos os pães do convento em que vivia e os distribuiu. O padeiro do convento, quando percebeu que não havia mais pães, achou que eles tinham sido roubados. Santo Antônio, sentindo o quanto estava aflito, pediu que voltasse ao mesmo local em que os tinha deixado e observasse com mais calma. O padeiro se surpreendeu quando encontrou muitos cestos cheios de pão, que não só alimentaram os frades, como também a população. Saudoso Santo Antônio, rogai a Deus por nós.
Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Salve, grande Antônio,